Hi Lorena! Hoje nós iremos conversar sobre uma religião muito interessante e que é cercada de preconceitos, né? Porque é associada ao mal o tempo todo, não é? Então nós vamos conversar hoje sobre o satanismo de Anton LaVey. Antes de mais nada, é muito interessante a gente poder ressaltar e entender primeiramente o que é o satanismo, o que foi o satanismo, o que ainda é hoje em dia e quem foi seu fundador, Anton LaVey, certo? É uma religião que é fundada, uma religião que é cercada de muito preconceito. Tudo que uma pessoa que não é satanista, que não conhece a religião, ela associa algum tipo de entidade, algum tipo de figura espiritual que ela condena como maligna, ou até uma espécie de entidade com chifres, algum altar que tenha chifres, que tenha uma cabeça de cabra, de bode, a pessoa já associa ao satanismo de algumas formas, às vezes erroneamente. Então, primeiramente, esse vídeo aqui é pra gente poder ressaltar o que foi o satanismo de LaVey, quem foi LaVey e como é que esse tipo de religião ainda funciona hoje, tá bom? Primeiramente, a gente precisa entender o que foi a religião, que ela foi fundada em 1966 pelo ocultista e autor americano Anton LaVey. E aí classificaram, né, os estudiosos da religião como um novo movimento religioso e uma forma de esoterismo ocidental, e é um dos vários movimentos diferentes que se descreve como forma de satanismo. O satanismo de Anton LaVey, ele se estabeleceu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tá? No meio de uma fundação da sua igreja de Satã em 1966, que proclamou ser o ano 1, Anno Satanás, o primeiro ano da era de Satanás. Suas ideias foram fortemente influenciadas pelas ideias e escritos de Friedrich Nietzsche e Ayn Rand. Também vale ressaltar aqui que a igreja cresceu sob a liderança de LaVey, tá? Com grutas regionais sendo fundadas nos Estados Unidos, e várias delas se separaram da igreja para formar organizações satânicas independentes durante o início dos anos 70. E daí, então, continuando, as doutrinas da religião estão codificadas no livro de LaVey, The Satanic Bible, né, a Bíblia Satânica, onde a religião é materialista, rejeitando a existência de seres sobrenaturais, dualismo corpo e alma e vida após a morte. Os praticantes não acreditam que Satanás literalmente exista e não o adoram. Em vez disso, Satanás é visto como um arquétipo positivo, tá? Presta atenção. Positivo que representa orgulho, carnalidade e iluminação. Então, nessa parte do que eu falei aqui da pesquisa, dos estudos, a gente vê a desmistificação dos filmes hollywoodianos, onde as pessoas morrem proclamando amor a Satanás, onde as pessoas se sacrificam, fazem rituais, invocam entidades. Então a gente consegue ver que a maioria disso é desinformação e a gente tá vendo que nada mais é do que tentar lucrar em cima do que o pessoal não sabe. Não é? Se você pega um filme, vamos supor, Invocação do Mal, o primeiro, onde a gente tem aquela bruxa que se chama Bathsheba, e aí ela se mata às 3 e tantas da manhã numa árvore enforcada, proclamando seu nome, proclamando seu amor a Satã. E aí ela fica na casa, consegue voltar, enfim. É onde as pessoas conseguem lucrar em cima de uma religião tão cercada, tão é, envelopada em preconceito, certo? E continuando, também é abraçado, né, o satanismo de LaVey é abraçado como um símbolo de desafio contra as religiões abraâmicas, né, que os lavenianos criticam como suprimir os instintos naturais da humanidade e encorajar a irracionalidade. A religião também ela propaga uma visão de mundo naturalista, vendo a humanidade como animais existentes em um universo amoral e promove uma filosofia baseada no individualismo e egoísmo, aliada ao darwinismo social e ao anti-igualitarismo. O satanismo laveniano, né, ele envolve a prática de magia que abrange duas formas distintas, a magia maior e a magia menor. Agora, a magia maior é uma forma de prática ritual e tem o objetivo de ser uma catarse psicodramática para concentrar a energia emocional de alguém para um propósito específico. E esses rituais eles são baseados em três grandes temas psicoemocionais, que são a compaixão, que é o amor, a destruição, que é o ódio, e o sexo, que é a luxúria. Daí então nós temos também a magia menor, que é a prática da manipulação por meio da psicologia aplicada, e glamour, né, a astúcia, para submeter um indivíduo a uma situação à sua vontade. A Bíblia Satânica ela está sendo impressa desde 1969,
onde a religião de LaVey foi fundada em 66 e foi traduzida para vários idiomas, e onde Lewis argumentou que, embora os satanistas de LaVey não tratem a Bíblia satânica como um texto sagrado da mesma forma que muitos outros grupos religiosos tratam seus textos sagrados, ela é tratada como um documento oficial que efetivamente funciona como escritura dentro da comunidade satânica. Tá bom? Também em particular, Lewis destacou que muitos satanistas, tanto membros da Igreja de Satanás quanto de outros grupos, o citam para legitimar sua própria posição ou para deslegitimar as posições dos outros em um debate. E daí outros grupos satanistas e satanistas individuais que não fazem parte da Igreja de Satanás também reconhecem o trabalho de LaVey como influente. Agora, meus amores, pra gente poder entender como é que era o satanismo de Antônio LaVey, a gente precisa entender como LaVey pensava, tá? O LaVey era um ateu, rejeitando a existência de todos os deuses, e sua igreja não defende a crença em Satanás como uma entidade que existe literalmente. E LaVey não encorajou a adoração de Satanás como uma divindade. Em vez disso, usou de Satanás como uma figura central, que é intencionalmente simbólico. LaVey procurou consolidar seu sistema de crenças dentro da visão de um mundo secularista derivada da ciência natural, proporcionando-lhe uma base ateísta para criticar o cristianismo e outras crenças sobrenaturalistas, onde ele também legitimou sua religião, destacando o que afirmava ser sua natureza racional, contrastando isso com o que ele via com a irracionalidade sobrenaturalista das religiões estabelecidas. Ele definiu o satanismo como uma filosofia secular de racionalismo e autopreservação, que é a lei natural, o estado animal, embrulhando essas ideias em enfeites religiosos para aumentar seu apelo. Desta forma, o satanismo de LaVey foi descrito como uma religião antirreligiosa por Van Luyck. LaVey não acreditava em vida após a morte. Em vez de adorar o diabo como uma figura real, a imagem de Satanás ela é abraçada por causa de sua associação com o inconformismo social e a rebelião contra o sistema dominante. LaVey abraçou a iconografia de Satanás e o rótulo de satanista porque chocou as pessoas, fazendo-as pensar, quando questionado sobre sua religião, e afirmou que a razão pela qual é chamado de satanismo é porque é divertido, é precioso e é produtivo. Então ele era um antagonista ao cristianismo com críticas à religião cristã, né, toda cercada de preconceitos, toda cercada de dogmas intolerantes e preconceituosos, e aonde LaVey se posicionava firmemente contra isso, não é? LaVey também conceituou Satanás como um símbolo da própria vitalidade do indivíduo, representando um poder autônomo interno e uma representação da liberdade pessoal, o individualismo. Em toda a Bíblia satânica, a visão de Deus do satanista LaVey é descrita como o verdadeiro eu do satanista, uma projeção de sua própria personalidade e não uma divindade externa. Em obras, por exemplo, citando aqui a própria Bíblia satânica, LaVey frequentemente usava os termos Deus e Satã alternadamente, vendo ambos como personificação da natureza humana. Apesar de seu ateísmo professado, algumas passagens dos escritos de LaVey deixaram espaço para uma interpretação literal de Satanás, e alguns membros de sua igreja entenderam o diabo como uma entidade que realmente existiu. E daí então é possível que LaVey tenha deixado alguma ambivalência em seus escritos para não afastar os membros da igreja que eram satanistas teístas. Tanto os escritos de LaVey quanto as publicações da igreja continuam a se referir a Satanás como se ele fosse um ser real, ao fazê-lo procurando reforçar o interesse próprio do satanista. Continuando, LaVey utilizou o cristianismo como espelho negativo para sua nova fé, daí com o satanismo de LaVey rejeitando os princípios básicos e a teologia da fé cristã. Ele vê o cristianismo, ao lado de outras religiões importantes e filosofias como o humanismo e a democracia liberal, como uma força amplamente negativa para a humanidade, né? Como falei, cercada de dogmas, intolerância, preconceitos, limitações, e os satanistas de LaVey, eles percebem o cristianismo como uma mentira que promove o idealismo, a autodegrinação, o comportamento de rebanho e a irracionalidade, uma vez que a religião ensina você como você tem que pensar, onde você não pode pensar por si mesmo, né? Pensar por si mesmo é o erro. Você tem que pensar como está escrito, você tem que pensar como foi escrito e assim você tem que seguir. Os satanistas de LaVey, veem sua religião como uma força para reestabelecer esse equilíbrio, encorajando o materialismo,
o egoísmo, a estratificação, a carnalidade, o ateísmo e o darwinismo social. O satanismo de LaVey foi particularmente crítico do que entende como a negação do cristianismo na natureza animal da humanidade, e em vez disso ela exige a celebração e condescendência com esses desejos. Ao fazer isso, ele coloca ênfase no carnal ao invés do espiritual. Agora, meus amores, fazendo uma pausa aqui para um pequeno comentário. Muitas pessoas que se dizem satanistas, elas não são satanistas de verdade, tá? Isso pela visão que eu tô falando aqui de LaVey pelo nosso estudo aqui, tá? Você vai começar, depois deste vídeo, assim espero, você vai começar a verificar o que é que essa pessoa realmente ela está fazendo. Muitas pessoas associam o satanismo unicamente a LaVey, mas existem outras pessoas, outras comunidades independentes do satanismo de LaVey, onde faziam pequenas diferenças, mas ainda assim citando o nome de LaVey para poder legitimar a sua posição, tanto contrária quanto positiva ao satanismo de LaVey. E daí então, para LaVey, o ser humano era explicitamente visto como um animal, que portanto não tem outro propósito além da sobrevivência do mais apto, né, que é a visão darwinista que ele tem, e que portanto existe um contexto amoral. Também ele acreditava que ao adotar uma crença filosófica em sua própria superioridade sobre os outros animais, a humanidade se tornou o animal mais cruel de todos. Isso é a afirmação dele. Para LaVey, os animais são não humanos e as crianças representam o ideal, a forma mais pura da existência carnal, porque eles não foram doutrinados com conceitos cristãos ou outros religiosos de culpa e vergonha. O satanismo de Anton LaVey dá grande ênfase ao papel da liberdade pessoal, onde LaVey também acreditava que o satanista ideal deveria ser individualista, não conformista, rejeitando o que ele chamou de existência incolor, que a sociedade dominante buscava impor àqueles que viviam nela. Ele também rejeitou o consumismo e o que chamou de culto à morte da moda. Ele também, porém, elogiou o ego humano por encorajar o orgulho, o respeito próprio e a autorrealização de um indivíduo, e consequentemente acreditava na satisfação dos desejos do ego, onde ele também expressou a opinião de que a autoindulgência era uma característica desejável e que o ódio e a agressão não eram emoções erradas ou indesejáveis, mas que eram necessárias e vantajosas para a sobrevivência. E, consequentemente, ele elogiou os 7 pecados capitais como virtudes benéficas para o indivíduo. Da mesma forma, LaVey criticou a atitude negativa e restritiva em relação à sexualidade que era presente em muitas religiões, ao invés de apoiar quaisquer atos sexuais que ocorram entre adultos consentidos. Sua igreja acolheu membros homossexuais desde seus primeiros anos e ele também endossou o celibato para aqueles que eram assexuados. Então, enquanto nós temos religiões que condenam a homossexualidade, que condenam muitas práticas, o satanismo de LaVey abraçava isso. Ele também procurou desencorajar sentimentos negativos de culpa decorrentes de atos sexuais, como masturbação e fetiches, e ele também acreditava que rejeitar essas inibições sexuais e culpa resultaria em uma sociedade mais feliz e saudável. Ele também discutia com mulheres, né, argumentando que elas deveriam usar o sexo como uma ferramenta para manipular os homens a fim de promover seu próprio poder pessoal. Por outro lado, as relações sexuais não consensuais, como estupro e abuso sexual de crianças, foram denunciadas por LaVey e sua igreja. Embora as ideias de LaVey tenham sido amplamente moldadas em torno de uma visão de mundo secular e científica, ele também expressou sua crença na magia. Em vez de caracterizar a magia como um fenômeno sobrenatural, ele expressou a visão de que uma parte do mundo natural, até agora não descoberta pelos cientistas. Isso também é descrito na Satanic Bible, né, na Bíblia Satânica, de LaVey, que definiu magia como a mudança em situações ou eventos de acordo com a vontade de alguém que, usando métodos normalmente aceitos, seria imutável. Uma definição que reflete a influência do ocultista britânico Aleister Crowley. No vídeo passado sobre sistemas de magia, Aleister Crowley era muito citado, especialmente na vertente, nos estudos da magia de Telema, né, e sobre as organizações que trabalham com magia, especialmente na Goetia. Embora ele nunca tenha explicado exatamente como ele acreditava que esse processo mágico funcionava, LaVey afirmava que os mágicos poderiam utilizar com sucesso essa força mágica, imaginando intensamente seu objetivo desejado, e assim direcionando a força de sua própria vontade
em direção a ele, né? A força de vontade, a intenção, que é o conceito da magia em si. E também ele enfatizou a ideia de que as forças mágicas podem ser manipuladas por meio de atos puramente emocionais, em vez de atos intelectuais. Daí então, LaVey, né, definiu o sistema de magia como magia maior e magia menor, como nós já citamos anteriormente, e onde eram feitos rituais que era conhecido como uma câmara de descompressão intelectual, onde o ceticismo e a descrença são deliberadamente suspensos, permitindo que os mágicos expressem plenamente suas necessidades mentais e emocionais e nada retendo em relação aos seus sentimentos mais profundos e desejos. Essa magia poderia então ser empregada para garantir gratificação sexual, ganho material, sucesso pessoal ou para amaldiçoar os inimigos. Blavey também escreveu sobre o fator de equilíbrio, que é no sentido que quaisquer objetivos mágicos devem ser realistas. Esses rituais são frequentemente considerados atos mágicos que o satanismo de LaVey, encorajando a prática da magia para ajudar fins egoístas de alguém, não é? Muito do ritual satânico é projetado para o indivíduo realizar sozinho. Isso ocorre porque a concentração é vista como a chave para realizar atos mágicos. Agora, magia menor também é chamada de magia cotidiana ou situacional e é a prática de manipulação por meio da psicologia aplicada, onde LaVey definiu como astúcia, e astúcia é obtida por meio de vários dispositivos e situações inventadas que, quando utilizadas, podem criar mudanças com a vontade de alguém. LaVey escreveu que um conceito-chave na magia menor é o comando para o olhar, que pode ser realizado utilizando elementos de sexo, sentimento e admiração, além da utilização de aparências, linguagem corporal, cheiro, cores, padrões e odores. Esse sistema ele encoraja uma forma de dramatização manipulativa, não é, em que o praticante pode alterar vários elementos de sua aparência física para ajudá-lo a seduzir ou a enfeitiçar o objeto de desejo. LaVey desenvolveu o The Synthesizer Clock, né, o relógio sintetizador, cujo objetivo do relógio era dividir os humanos em grupos distintos de pessoas, com base principalmente na forma do corpo e traços da personalidade. O sintetizador é modelado como relógio e baseado em conceitos somatótipos. O relógio destina-se a ajudar uma bruxa a se identificar, posteriormente auxiliando a utilização da atração dos opostos para enfeitiçar o objeto de desejo da bruxa, assumindo o papel oposto. As 9 declarações satânicas, meus queridos, são um conjunto de 9 afirmações feitas por LaVey nos capítulos introdutórios da Bíblia Satânica, e aonde o satanista que quer realmente seguir o satanismo de LaVey, né, aconselho começar por aí, eles são considerados uma pedra de toque do satanismo organizado contemporâneo que constitui, com efeito, breves aforismos que capturam a filosofia satânica. Então, se você quer ser um satanista, né, um bom ponto de início é saber quais são essas 9 declarações que aqui lhes citarei. A primeira é Satanás representa indulgência em vez de abstinência. A segunda, Satanás representa a exigência, a existência vital em vez de sonhos espirituais. Satanás representa sabedoria imaculada em vez de auto-engano hipócrita. Satanás representa bondade para aqueles que merecem, em vez de amor desperdiçado com ingratos. Aí ele faz o inverso do que Jesus falava, né? Para você dar amor, você amar como gostaria de ser amado, né? Amor ao próximo e por aí vai. Satanás representa vingança em vez de virar outra face, também antagonizando Jesus. Satanás representa responsabilidade para o responsável em vez de preocupação com vampiros psíquicos. 7. Satanás representa o homem apenas como mais um animal que, por causa de seu desenvolvimento espiritual e intelecto divino, se tornou o animal mais cruel de todos. 8. Satanás representa todos os chamados pecados, por todos levam a gratificação física, mental, emocional. E 9. Satanás tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele a manteve nos negócios por anos. Mas quais são as 11 regras satânicas da Terra? Saberia me dizer? Se não, aqui vão elas. Não dê opiniões ou conselhos a menos que você seja solicitado. Não conte seus problemas aos outros a menos que tenha certeza de que eles querem ouvi-los. Quando estiver na casa da outra pessoa, mostre respeito ou não vá lá. Se um hóspede de sua casa o irrita, trate-o com crueldade e sem misericórdia. Não faça avanços sexuais a menos que você receba o sinal de acasalamento. Não tome aquilo que não pertence a você, a menos que seja um fardo para outra pessoa e ela clame
para ser aliviada. Reconheça o poder da magia se você a empregou com sucesso para obter seus desejos. Se você negar o poder da magia, depois de invocá-la com sucesso, perderá tudo o que obteve. Não reclama de nada do que você precisa se sujeitar. Não machuque crianças pequenas. Mas engraçado, né, Matheus? O pessoal vive falando que satanistas fazem mal a crianças. Pois é, né? Não mate animais não humanos, a menos que seja atacado ou para comer. Ao caminhar em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém te incomodar, peça para que pare. Se não parar, destrua-o. Os 9 pecados satânicos eles foram publicados por LaVey em 1987 e delineam características que os satanistas deveriam evitar. Eles devem evitar a estupidez, a pretensão, o solipsismo, o auto-engano, a conformidade de rebanho, né, como ele cita anteriormente, a falta de perspectiva, o enriquecimento das antigas ortodoxias, o orgulho contraproducente e a falta de estética. Na Bíblia Satânica, LaVey descreveu os 3 tipos de rituais de sua religião, que são os rituais sexuais destinados a atrair o parceiro romântico ou sexual desejado, rituais de compaixão com a intenção de ajudar as pessoas, incluindo a si mesmo, e a magia destrutiva que visa prejudicar os outros. LaVey descreveu uma série de rituais em seu livro, né, The Satanic Rituals, os rituais satânicos. Essas são performances dramáticas com instruções específicas sobre a roupa a ser usada, a música a ser utilizada e as ações a serem tomadas. E essa atenção aos detalhes do design dos rituais foi intencional, como sua pompa e teatralidade, né, de forma teatral, com a intenção de envolver os sentidos e sensibilidades estéticas dos participantes em vários níveis a aumentar a força de vontade dos participantes nos fins mágicos. LaVey também prescreve que os participantes do sexo masculino deveriam utilizar túnicas pretas, enquanto as mulheres mais velhas deveriam vestir-se de preto e outras mulheres deveriam se vestir de forma atraente para estimular os sentimentos sexuais entre muitos homens. Todos os participantes são instruídos a usar amuletos do pentagrama voltado para cima ou para a imagem de Baphomet. De acordo com as instruções de LaVey, no altar deve ser colocada uma imagem de Baphomet, onde também tem que ser acompanhado por várias velas, todas, exceto uma, que devem ser pretas. A única exceção é uma vela branca utilizada na magia destrutiva que é mantida à direita do altar. Também deve ser incluído um sino que é tocado 9 vezes no início e no final da cerimônia, onde também tem um cálice feito de tudo menos ouro e que contém uma bebida alcoólica simbolizando o elixir da vida. Uma espada que representa a agressão, um falo modelado usado como aspergilo, um gongo em pergaminho no qual os pedidos a Satanás devem ser escritos antes de serem queimados. Embora o álcool fosse consumido nos rituais da igreja, a embriaguez era desaprovada e o uso de drogas ilícitas era proibido. Os rituais de LaVey às vezes incluem blasfêmias anticristãs, né, onde ela pretende ter um efeito libertador sobre os participantes, que muitos procuravam o satanismo em busca da libertação do cristianismo. Tá? Em alguns dos rituais, uma mulher nua serve de altar, e nesses casos, fica explícito que o próprio corpo da mulher se torna um altar ao invés de tê-la simplesmente deitada sobre um altar existente. Um contraste com os antigos estereótipos sobre satanistas, onde não há lugar para orgias sexuais no ritual laveniano. Nem o sacrifício de animais e nem humanos ocorre. As crianças, atenção a esse detalhe aqui, as crianças, né, citando aqui, as crianças são proibidas de frequentar esses rituais, com uma única exceção sendo o batismo satânico, que é projetado especificamente para envolver bebês. The Satanic Bible, né, a Bíblia Satânica de LaVey, que escreve depois do aniversário de alguém. Os 2 principais feriados satânicos são o Walpurgis Night, né, que é a noite de 30 de abril a 1º de maio, e Halloween. E os outros feriados celebrados pelos membros incluem os 2 solstícios e os 2 equinócios, Eu e U. Com o símbolo de sua igreja satânica, LaVey adotou o pentagrama de 5 pontas, voltado para cima. Na literatura e nas imagens anteriores a LaVey, as imagens usadas para representar os satânicos são denotadas por cruzes invertidas e paródias blasfemas da arte cristã. A familiar cabeça de cabra dentro de um pentagrama invertido não se tornou o principal simbolismo do satanismo até a fundação da Igreja de Satanás em 1966. E em seus últimos anos, LaVey sofreu de um problema cardíaco, né? Ele morreu em 1997 e ele exibiu também em seus últimos anos uma paranoia crescente. A igreja anunciou que seria posteriormente administrada por 2 altas sacerdotisas de posição conjunta, Barton
e a filha de LaVey, Carla LaVey. Então a gente verificou aqui que no satanismo de Anton LaVey, que é uma religião, que foi uma religião muito importante e ainda é, se você realmente tem a ciência, se você quer saber o que é o satanismo, você precisa pelo menos, basicamente e no mínimo, estudar quem foi Anton LaVey, para você entender o que foi a vertente, o que foi a religião, como foi fundada, como funcionava e quais eram os ritos da magia em cima disso, tá bom? Não adianta você se autoproclamar satanista, sendo que você não sabe o que foi o satanismo, nem seus precursores, nem o prelúdio dele e o que é o satanismo em si. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no estudo de hoje. Qualquer dúvida pode realizar o seu comentário com pergunta, dá um like no vídeo se gostou e depois estamos aqui para mais. Tenham todos um ótimo dia.